Alexandre Carvalho, from Benjip Project, returning to show this book, this wonderful Soviet book about Mexico and Grenoble Olympics. God Olympisk, 1968. Alexandre Carvalho, do projeto Benjip, retornando para mostrar esse livro soviético, né, produzido na Rússia, God Olympisk, 1968. Here, the Soviet book, aqui o livro soviético, as marcas do salto triplo. Here, the Soviet book, the triple jump marks, Saneyev, Prudêncio, Gentili. Aqui as marcas do salto triplo, do Saneyev, do Prudêncio e do Gentili, um grande momento dos soviéticos nesses jogos. A great moment by USSR in Mexico Olympics. The coverture, dust jacket. Here, this wonderful book. Aqui esse livro maravilhoso. E a capa. The cover and dust cover from this wonderful book, this wonderful Soviet book, esse maravilhoso livro soviético. Here, Fisicultura e Sports, Moscova, 1970. Então, publicação da Fisicultura e Esporte em Moscou, 1970. Here, test, God Olympisk, aqui texto desses jogos. Text. Winter Olympics, Grenoble, os Jogos de Inverno em Grenoble. And here, Grenoble Olympics, the opening ceremony, cerimônia de abertura dos Jogos de Grenoble. E aqui a cidade. Here, the Grenoble City, in France. Disputados na França. Cerimônia de abertura, the opening ceremony. The Soviet March, que é a marcha dos soviéticos, walking. Na cerimônia de abertura, the Olympic flag, bandeira olímpica. Here, French, Alain Calmat, lighting the Olympic cauldron, carrying the Olympic flame. Aqui o Alain Calmat carregando fogo olímpico, indo acender a pira olímpica. And here, hockey competition, texto, competição de hockey. E aqui o poderoso time soviético, ganhador da medalha de ouro no hóquei sobre o gelo. Here, the powerful Soviet team, winner of the gold medal in ice hockey competition. More fotos by Soviet team, mais fotos sobre a equipe soviética. Aqui o jogo contra o Canadá. Here, the game against Canada. And here, the game against Czechoslovakia. Aqui o jogo contra a Tchecoslováquia. Aqui, grande página desse livro soviético. Mais fotos aqui da vitória dos soviéticos. More photos about Soviet win against Czechoslovakia and against Finland and Canada. Contra a Finlândia, contra o Canadá e contra a Tchecoslováquia. A União Soviética foi campeã em 56, 64 e 68 e perdeu em 1960 para os Estados Unidos. USSR was Olympic champion in 1956, 1964 and 1968 and lost the Olympic champion in 1960 to powerful USA team. Figure skating, aqui a patinação artística. Os soviéticos venceram a competição de duplas. The Soviet team was Olympic champion in pairs competition. Ludmila Belousova, Oleg Protopopov won the gold medal in pairs competition. And Alexander Gorelik, Nina Tatiana Zhuk was the silver medalist. Bronze medal to West Germany.
Dani and Glockhuber. Aqui os campeões na prova de duplas, Oleg Protopopov e Ludmila Belousova, que foram campeões também em 1964, e a dupla Tatiana Juk e Alexander Gorelik, campeões ganhadores da medalha de prata. E os alemães ocidentais, medalhistas de bronze. Peg Fleming from United States, winner of the gold medal in individual event, humans. As mulheres, né? A Peg Fleming dos Estados Unidos, campeã na prova individual, e aqui Juk Gorelik. And Juk and Gorelik in pairs competition. Another athlete here, the great Oleg Protopopov, winner of the gold medal in pairs competition, and Ludmila Belousova. Aqui o Protopopov e a Belousova foram campeões em 1964, 4 anos antes. They were Olympic champions 4 years ago in Innsbruck Olympics. The scores, as notas, e aqui mais textos. Patinação de velocidade, speed skating. Here. The Olympic Oval. Aqui o oval olímpico, né, para disputa da patinação de velocidade. E aqui a grande, né, Ludmila Titova, campeã da prova feminina de 500 metros. Ludmila Titova, winner of the gold medal in 500 meters in women's competition. And several athletes here in this photo. Anton Meyer from Norway, winner in the 5,000 meters event. Cornelis Verkerk, Olympic medalist. Gerhard Keller, winner of the 500 meters event. Scoot from Netherlands, winner of the gold medal. Kalyust, USSR. Ludmila Titova, USSR. Here, Hugling, winner of the 10,000 meters event. Guyson, winner of the gold medal for Netherlands, and Yevgeny Grishin, former Olympic champion in 500 and 1 kilometer event. Aqui os campeões, o Fred Anton Meyer, da Noruega, vencedor dos 5.000 metros, Cornelis Verkerk, medalhista nos 1.500, Gerhard Keller, campeão dos 500 metros da Alemanha Ocidental, a Schutt, da Holanda, vencedora de uma prova mais longa, a Kalyust, da União Soviética, Titova, vencedora dos 500 metros, o Hugling, vencedor dos 10.000 metros para a Suécia, a Guysen, da Holanda, também ganhadora de medalha de ouro, e aqui a Evgeny Grishin, famoso campeão da União Soviética. Aqui então os campeões: o Meyer, Verkerk e Keller. Aqui a Schutt, Kalyust e Titova. E aqui embaixo, Hugling, Guysen e Grishin. Então, uma página com 9 medalhistas. E aqui a Holanda, que iniciou seu domínio. Nesses Jogos Olímpicos, a Holanda iniciou sua tradição nas provas de patinação de velocidade. In these Olympics, in Grenoble, Netherlands began its dominance in speed skating competitions. Japanese heroes, future Olympic city to host the Winter Olympics. Aqui os japoneses, né, que futuramente vão sediar os Jogos em Sapporo, em 1972. More photos here. Text about. And here biathlon and biathlon competitions. Here the Soviet Alexander Tikhonov, Olympic champion in relay competition, the first relay competition, and winner of an
individual medal in 20 kilometers event. Aqui o Alexander Tikhonov, ganhador de uma medalha de prata na competição individual de 20 km e campeão no revezamento. Ele será vencedor de 4 revezamentos de 1968 a 1980. He will win 4 Olympic gold medals in relay competitions in biathlon from 1968 to 1980 Olympics. And here more athletes from biathlon. Victor Mamatov. Magnar Solberg from Norway, winner of the individual event. Magnar Solberg da Noruega, vencedor da prova individual. Vladimir Gundardsev, também ganhador de medalha individual e do revezamento. E o Puzanov, o outro atleta que compôs o revezamento soviético. Here the Soviet team in relay event, winner of the gold medal, Tikhonov, Mamatov, Gundardsev and Puzanov. And here Magnar Solberg, winner of the individual event. Aqui os competidores, scores. Tony Gustafsson from Sweden, winner of 2 gold medals in cross-country skiing, vencedora de 2 medalhas de ouro nas competições do esqui. A Tchikina da União Soviética. Eero Mäkiranta from Finland, strong competitor in men's cross-country skiing. And here another athletes, Harald Groningen, winner of 2 Olympic gold medals. He was the champion in 15-kilometer event. And here Mordre from Norway, winner of the gold medal in relay competition to human. Aqui a Tchikina da União Soviética, o Eero Mäkiranta da Finlândia, o Harald Groningen, vencedor de uma prova individual e compôs o revezamento da Noruega, campeão. E aqui a Mordre, também da Noruega, vencedora no revezamento. More athletes here. The powerful Franco Nones from Italy, winner of the 30-kilometer event, vencedor dos 30 km, o Franco Nones da Itália. E aqui as soviéticas, a Galina Kulakova e a Levitina Kouchina. Here the Soviets, winner of Olympic medals in 5-kilometer event, Galina Kulakova and Levitina Kouchina. Silver medalist Kulakova and bronze medalist Kouchina. More competitors here. Vyacheslav Vedenin, winner of individual medal in 50 km. Aqui o ganhador de medalha individual na prova de 50 km, o Vyacheslav Vedenin. Ele será o futuro campeão dos 30 km do revezamento nos Jogos de 72. He will win the gold medal in Sapporo Olympics in 1972 Olympics. More events here, and alpine skiing here. The winner of gold medal, Nancy Green from Canada, Marielle Gauchel, France, and Annie Famose. Another great champion, Anton Zeiler from Austria, winner of 3 gold medals in Cortina d'Ampezzo Olympics 1956. O Zeiler, ganhador de 3 medalhas de ouro nos Jogos de 1956 em Cortina d'Ampezzo. And here, the great champion, Jean-Claude Killy from France, winner of 3 gold medals in alpine skiing. E o Jean-Claude Killy da França, vencedor de 3 medalhas de ouro no esqui alpino. More text here. Mais texto aqui. Wow, one great fought by Vladimir Belosov, USSR, winner of the sky jumping competition.
Aqui o Vladimir Belousov, da União Soviética, vencedor de uma das provas do salto de esqui. Belousov was the only Soviet athlete to win an Olympic medal in ski jumping. O ski jumping. O Vladimir Belousov foi o único atleta soviético a ter conquistado uma medalha no salto de esqui. More events here. Belousov again. Vladimir Belousov novamente. More text here. Mais texto aqui. Great Winter Olympics. And here, the closed ceremony. Here, the Mexico City. Aqui já a cidade do México. Great Mexico City. Grande cidade do México. The Opening Ceremony. Cerimônia de abertura dos Jogos do México. E aqui a equipe soviética. Here, the Soviet team. 3 great athletes here. Alexander Medvedev. Natalia Kuchinskaya from gymnastics. And Leonid Jabotinsky, weightlifter. Aqui 3 grandes atletas soviéticos no desfile de abertura. Os soviéticos aqui com Alexander Medvedev da luta livre. A Natalia Kuchinskaya da ginástica. E o Leonid Jabotinsky do levantamento de peso carregando a bandeira olímpica. The opening ceremony. The Olympic cauldron and the Olympic flame carried by Henriqueta Basílio, the first human to do it. Aqui acendendo a pira olímpica, Henriqueta Basílio, primeira mulher a carregar a pira olímpica, a carregar a tocha olímpica, né, o fogo olímpico. Here, more moments from opening ceremony, mais momentos da cerimônia de abertura. The Olympic cauldron, né, a pira olímpica. And the Olympic flag. E a bandeira olímpica sendo carregada. The opening ceremony. A cerimônia de abertura. More moments here from Soviet athletes. Aqui os atletas soviéticos interagindo com o público. Aqui o Jabotinsky, o Kurentsov e o Seletinsky. Acho que é o Seletinsky. Weightlifters, Seletinsky, Jabotinsky and Kurentsov. More moments here by the Soviet team. Aqui os momentos da equipe soviética. And here the Olympic competition, the boxing event. The great Valerian Sokolov, winner of gold medal in boxing competition. Aqui o Valerian Sokolov, ganhador de uma medalha de ouro nas competições de boxe pela União Soviética. Outro grande atleta soviético aqui, o Alexei Kselev, conquistou medalha de prata. Here, Alexei Kselev, winner of the silver medal. And the great Boris Lagutin, winner of the second Olympic gold medal in boxing and his third Olympic medal. Aqui o Boris Lagutin, que foi bicampeão e também conquistou sua terceira medalha, que ele tinha também uma medalha de bronze dos Jogos de 1960. Então aqui o grande time soviético, Valerian Sokolov, o Kselev, Alexei Kselev, and Boris Lagutin. More athletes here, Danas Pozniakas from Lithuania, winner of gold medal. Aqui o Danas Pozniakas, ganhador da medalha de ouro. Ele era lituano, from Lithuania. And other champions here, Antonio Roldan from Mexico, winner of a gold medal. And Danas Pozniakas, in color photo, winner of the gold medal. Aqui o Antonio Roldan, do México, batendo um competidor americano. E o Danas Pozniakas, numa foto colorida, também ganhador de medalha de ouro. Another moment here,
the Soviet Jonas Chepulis, another Lithuanian athlete, against George Foreman from United States. Aqui o Jonas Chepulis, outro soviético, contra o George Foreman dos Estados Unidos. More text here. Weightlifting, USSR was the great nation here. A equipe soviética foi a grande campeã do levantamento de peso. E aqui os soviéticos, ganhadores de medalha. O dito Chanidze, Leonid Jabotinsky, Viktor Kurentsov, Boris Seletinsky, Ian Tautz e o Vladimir Beliaev. Here, the Olympic medalists from USSR team in weightlifting, dito Chanidze, Leonid Jabotinsky, Viktor Kurentsov, Boris Seletinsky, Ian Tautz, and Vladimir Beliaev. 6 Olympic medals to USSR in weightlifting competition. Medalhas aí dos soviéticos no levantamento de peso. Here the Soviets in photos, Boris Seletinsky in color photo, winner of gold medal, and Vladimir Beliaev, silver medalist. They lifted the same weight. Eles levantaram o mesmo peso. A competição foi decidida no peso do corpo. E aqui o Carlo Kangasniemi, da Finlândia, vencedor da prova dos 90 quilos, foi o único atleta da Finlândia a ter conquistado medalha de ouro em Jogos Olímpicos no levantamento de peso. Here, the Soviets, winner of Olympic medals in light heavyweight competition. Beliaev, silver medalist, Seletinsky, gold medal, and they lifted the same weight. And here, Carlo Kangasniemi, winner of the gold medal, the only Finnish athlete to win an Olympic gold medal in weightlifting. Another champions here, Viktor Kurentsov, winner of a gold medal too, and Ian Tautz, winner of the silver medal. He was defeated by Carlo Kangasniemi. 4 years later, in Munich Olympics, Tautz will be the Olympic champion. Só que o Tautz vai ser o campeão olímpico 4 anos depois, em Munique. Viktor Kurentsov, vencedor dos 75 quilos, e o Ian Tautz, medalhista de prata. And here more athletes. Here, Iranian Mohammad Nassiri do Irã, vencedor na categoria mais leve, e o Lois Martin dos Estados Unidos, do Reino Unido, que se machucou. And here, Mohammad Nassiri from Iran, the first Olympic champion by Iran in weightlifting, ahead in his field from Hungary and Trebik from Poland. And here, Lois Martin from Great Britain, injured in his attempt. E aqui o Lois Martin machucado, né, na sua tentativa olímpica. Several weightlifters here. Vários levantadores de peso aqui. E a principal foto, tamanho grande, o fantástico Leonid Jabotinsky. Here, a great photo by Leonid Jabotinsky, winner of the gold medal in heavyweight class. Aqui na categoria mais pesada, o ganhador da medalha de ouro, soviético Leonid Jabotinsky, numa grande foto aqui do livro. The Great Leonid Jabotinsky. More text here. And here, wrestling competition. As competições de luta. USSR was the best country in wrestling, but USSR won only 3 gold medals in wrestling. A weak result to the powerful Soviet team, but
USSR still the best nation in the wrestling competitions. Aqui, ó, as competições de luta, a União Soviética foi o país com melhor desempenho, apesar de conquistar apenas 3 medalhas de ouro, mas os outros países não conseguiram superar os soviéticos. And here, Roman Hruva, winner of the only Soviet gold medal in Greco-Roman wrestling. Aqui o Roman Hruva, ganhador da única medalha de ouro da União Soviética nas competições de luta greco-romana. The Great Roman Hruva. Another athletes here. Here, Valentin Olenik, winner of another Olympic medal to USSR in Greco-Roman wrestling. Another athlete, Ivan Kochergin. Aqui também o Ivan Kochergin. Nessa foto, o Valentin Olenik. Aqui o Ivan Kochergin, também da luta greco-romana. Olenik and Kochergin, Greco-Roman wrestlers. Here, another athlete, Nikolai Yakovenko, from Greco-Roman team, Nikolai Yakovenko. And here, the veteran Anatoly Rushin, winner of silver medal in Tokyo Olympics and silver medal in Mexico Olympics too. He was defeated by Hungary Steven Kozma. Aqui o Anatoly, o Nikolai Yakovenko, também da luta greco-romana, e o Anatoly Rushin, da luta greco-romana, categoria mais pesada, ganhador da medalha de prata, derrotado pelo Steven Kozma, da Hungria pela segunda vez. Kozma foi campeão em 64 e 68, e o Rushin conquistou medalhas de prata nas duas ocasiões. Rushin será campeão aos 39 anos nos Jogos Olímpicos de Munique. Rushin will win the gold medal in Munich Olympics 4 years later, and he will be 39 years old man. Another moment here, Vladimir Bakulin, outro da luta greco-romana, Vladimir Bakulin, winning his Olympic medal, conquistando sua medalha, acho que de prata, né? Bakulin conquistou prata ou bronze. Os soviéticos conquistaram uma medalha de ouro, uma de prata e 4 de bronze. Uma de ouro, 4 de prata, uma de bronze. Preciso conferir. Another moment here, the great Alexander Medvedev winning his second Olympic gold medal in freestyle wrestling. Aqui o Alexander Medvedev conquistando sua segunda medalha de ouro na luta livre, freestyle wrestling. Alexander Medvedev. Alexander Medvedev que foi talvez um dos maiores lutadores do estilo livre. Another moment here. Boris Gurevich, winner of gold medal in freestyle wrestling. Mais uma medalha de ouro para a União Soviética na luta livre. O Boris Gurevich. Munishbat, da Mongólia, conquistou medalha. E o Gadiev, da Bulgária. Gadiev from Bulgaria and Mukhbat from Mongolia, winners of Olympic medals. And here, Shota Lomidze, winning the silver medal. Aqui o Shota Lomidze conquistando a medalha de prata numa categoria que foi dominada pelo Ahmet Aik, da Turquia. And here Shota Lomidze, silver medalist, and the gold medalist Ahmet Aik from Turkey. More text here. Mais texto aqui, né, dessas competições. E as competições de ginástica. Aqui as disputas por equipes. The gold medal to USSR, powerful team. Medalha de ouro para o poderoso time da União Soviética. Medalha de prata para Tchecoslováquia. Silver medal Tchecoslováquia.
and bronze medal East German. Great gymnasts here. Grandes ginastas aqui. Essas vencedoras de medalha. Aqui a Petrik ou a Kuchinskaya, eu confundo as duas. E a Turisheva, Voronina ali atrás, né? Timaço da União Soviética. Here, Larissa Petrik, winner of the gold medal in floor exercise, tied with Czechoslovakia Vera Ciaslavska. Aqui é Larissa Petrik, campeã dos exercícios de solo, empatou com a Vera Ciaslavska. Grande Larissa Petrik. Da União Soviética. Another great athlete here, Natalia Kuchinskaya, winner of gold medal in balance beam. Aqui a Natalia Kuchinskaya, campeã na trave. And another photo by Natalia Kuchinskaya. Outra foto da Natalia Kuchinskaya, grande ginasta da União Soviética, ganhadora aí das medalhas de ouro na trave e por equipes. Natalia Kuchinskaya again. Aqui a Natalia Kuchinskaya novamente. Simpatíssima. Simpática demais, né? And Zenaida Voronina, winner of several Olympic medals, including several bronze medals. A Zenaida Voronina, ganhadora de várias medalhas, incluindo algumas de bronze, né? Grande Zenaida Voronina, que foi casada com Mikhail Voronin. Zenaida Voronina was married with Mikhail Voronin, winner of 7 Olympic medals in this México Olympics. Ganhador de 7 medalhas, o Mikhail Voronin, nesses Jogos do México. Here, the Soviet team. Aqui a equipe soviética, campeã olímpica. And now, the men's competition. The Soviets, winner of silver medal in team competition, and the powerful Japanese team won the gold medal. Aqui a competição por equipes masculina, a equipe soviética ganhadora da medalha de prata, e a equipe japonesa, campeã, ganhadora da medalha de ouro. Poderoso time japonês. Nakayama, Kenmotsu, Sato, Sukahara. E aqui o time soviético. Here, the Soviet team, winner of the silver medal. Ganhador da medalha de prata. O poderoso time soviético. Men's gymnasts here. Mikhail Voronin, winner of 7 Olympic medals, and Viktor Klimenko and Mikhail Voronin again. 2 photos by Mikhail Voronin. Aqui a foto do Mikhail Voronin nas barras paralelas e de novo Mikhail Voronin nas barras paralelas. E o Viktor Klimenko na prova das argolas. Ele vai ser campeão no cavalo com alças 4 anos depois. Klimenko will be the gold medalist in pommel horse competition in Munich Olympics 4 years later. And here the great Mikhail Voronin, winner of 7 Olympic medals. E aqui o ganhador de 7 medalhas olímpicas, Mikhail Voronin, da União Soviética. Another photos here. The great Sergei Demidov. Aqui o Sergei Demidov, nas barras paralelas. E o japonês, o grande Sawao Kato, ganhador de 5 medalhas nesses Jogos Olímpicos. 3 delas de ouro. Ou 4 medalhas, 3 delas de ouro. Here's Sawao Kato from Japan, winner of 4 Olympic medals in México Olympics, and including 3 gold medals in floor exercise, all-round competition, and team competition. And Sergei Demidov from USSR. Então, Sergei Demidov e o Sawao Kato, ganhador de 4 medalhas, 3 de ouro, nesses Jogos Olímpicos do México. Aqui o Demidov e aqui o Sawao Kato. More competitions here. The track and field athletics competition, the
walking competition 20-kilometer event gold medal to Vladimir Golubnich from USSR and bronze medal Nikolai Smaga, also USSR. Golubnich and Smaga in Mexico City. And here, Golubnich winning the gold medal. Aqui o Vladimir Golubnich conquistando a medalha de ouro na marcha de 20 quilômetros e que ele cruzando para conquistar a medalha de ouro e ele junto com o Nikolai Smaga, que foi medalhista de bronze nessa prova nos Jogos Olímpicos do México. Another moment here, track and field and 10-kilometer event gold medal to Naftali Temu from Kenya and here the great Ron Clark from Australia. Aqui o campeão, né, da prova dos 10.000 metros, o queniano Naftali Temu, e o grande Ron Clark da Austrália, recordista mundial. Naftali Temu winning his Olympic gold medal, Naftali Temu conquistando sua medalha de ouro, e aqui o Ron Clark abandonando a competição. Here Naftali Temu winning his Olympic gold medal and Ron Clark out of competition. O lançamento do martelo, a medalha de prata para o Romuald Klein da União Soviética, campeão olímpico em Tóquio em 1964, e o Gyula Zivotsky, que foi o campeão da prova, conquistou finalmente sua medalha de ouro. Here, Romuald Klein, Tokyo Olympic champion 4 years early, and here in Mexico he won the silver medal, and Gyula Zivotsky from Hungary, winner of the gold medal. Grande desempenho aqui no lançamento do martelo. And here the triple jump competition, the great competition in triple jump, several world records were broken in this competition. Nelson Prudêncio from Brazil, silver medalist, Victor Saneyev from USSR, gold medal, and Giuseppe Gentili from Italy, bronze medal. Aqui o Nelson Prudêncio do Brasil, ganhador da medalha de prata, o Victor Saneyev da União Soviética, ouro, e o Giuseppe Gentili da Itália, ganhador da medalha de bronze. Uma competição que teve várias quebras de recorde mundial no salto triplo. Here, Nelson Prudêncio from Brazil. Victor Saneyev, USSR. And Giuseppe Gentili, Italy. Great champions here on this photo. Grande competição do salto triplo. And here, the great moment by Saneyev doing the jump. Aqui o Saneyev realizando o salto, né? Foto dele correndo. Aqui o salto do Saneyev. Primeiro salto, segundo salto, né? E concluindo com o terceiro salto. Uma grande foto aqui, o Saneyev, talvez o grande nome da União Soviética nesses Jogos. E ele será tricampeão olímpico. Ganhará em 1972, 76 e será medalhista de prata nos Jogos de Moscou. Saneyev, winner of the gold medal in triple jump in Mexico Olympics. He will be Olympic champion in Munich Olympics 4 years later and in Montreal Olympics 8 years later. And he will win the silver medal in triple jump competition in Moscow Olympics in 1980. Aqui, here, Victor Saneyev again. De novo aqui o Victor Saneyev. E aqui de novo com seu treinador Kerselianov. Aqui o Saneyev com seu treinador e os resultados da competição. Here the women's competition, Viorica Viscopoleanu, winner of the
long jump competition, the Soviet Talisheva, winner of the bronze medal to USSR in long jump. And the relay team, winner of the bronze medal to USSR in 400 meters relay human. As competições femininas do revezamento, medalha de ouro também, medalha de bronze para a União Soviética. Mais competidoras aqui a Miroslava Reskova, da Tchecoslováquia, vencedora do salto em altura. Miroslava Reskova, from Czechoslovakia, winner of the high jump competition, human. And Alfred Water, winner of 4 Olympic gold medals in discus throwing. E aqui o Al Water, vencedor de 4 medalhas de ouro na competição do lançamento de disco. Another great champion here. Outra grande campeã aqui, Margita Gummel, da Alemanha Oriental, vencedora no arremesso de peso. E o Eduard Gushichin, da União Soviética, ganhador da medalha de bronze no arremesso de peso masculino. Here, Margita Gummel from West Germany, winner of the shot put competition, women's competition, West Germany, and Eduard Gushichin, winner of the bronze medal to USSR in shot put men's competition. Aqui o Gushichin foi o primeiro medalhista da União Soviética no arremesso de peso. Gushichin was the first Soviet to win an Olympic medal in shot put competition, men's competition. More moments here. Robert Beeman, winner of the gold medal in long jump. He set the world record. And here, Yanis Lucis, winner of the gold medal in javelin throwing, men's javelin throwing. Aqui o Robert Beeman, vencedor, né, do salto em distância com quebra de recorde mundial. E aqui o Yanis Lucis, da União Soviética, vencedor do lançamento do dardo. More moments here in track and field. Mais momentos aqui no atletismo. Gavrilov, ganhador de medalha no salto em altura. Aqui o Bliznetsov, da União Soviética. Mamoud, vencedor da maratona, da Etiópia. Outros atletas, Skvortsov. Tijova, ganhadora de medalha no arremesso de peso. O Gamoud, da Tunísia, vencedor de 5.000 metros. A soviética Burda Kozir, vencedora de medalha no salto em altura. E a Okorokova também, ganhadora de medalha no salto em altura. Here several athletes, winner of Olympic medals. Gavrilov, medal winner in high jump. Bliznetsov, pole vault. Mamwold, winner of the marathon competition. Here, Skomorkhov, Chijova, winner of medal in shot put competition, human competition. Gamoud from Tunisia, winner of gold medal in 5,000 meters event. And here Burda from USSR, and the Olympic medalists in high jump, human competition, Kozir, Valentina Kozir e Antonina Okorokova. Great result by Soviet athletes. And here more competitions, voleibol. Que mais competições, texto. A equipe de voleibol da União Soviética venceu tanto a competição masculina quanto a feminina. Here the powerful Soviet team, winner of gold medal in men's and women's competition. Grande resultado da equipe soviética, ganhadora, né, da medalha de ouro tanto na competição masculina quanto na competição feminina. Aqui o time feminino, the women's team, and the men's team,
USSR, winner of both volleyball competitions. A equipe soviética vencedora de ambas as competições de voleibol. Aqui contra o Japão, here against Japan, and here against Czechoslovakia. More text here. Mais texto. Basquetebol. As competições de basquetebol. Aqui a União Soviética contra possivelmente Iugoslávia. Yes, USSR against Yugoslavia. And here Modestas Paulauskas, future Olympic champion in Munich Olympics. Modestas Paulauskas, futuro campeão nos Jogos de Munique. And here the Puerto Rico team against USSR, equipe de Porto Rico contra a União Soviética. As competições de futebol, soccer competition, winner of gold medal Hungary. Aqui a Hungria conquistando a medalha de ouro contra a Bulgária. Hungary Olympic champion against Bulgaria. And here the swimming competitions, USSR won 8 Olympic medals. Aqui a União Soviética, ganhadora de 8 medalhas olímpicas na natação. E aqui as competições de natação. Os soviéticos, vencedores do revezamento, ganhadores de medalha no 4x100 medley. Here the Soviet team, winner of Olympic medal in 400 meters medley relay. Ganhadores da medalha, acho que foi medalha de prata no revezamento 4x100 medley. Here, Ilitchev, Gusev, Kulikov, Belitsgeiman and Mazanov. Aqui o revezamento que conquistou medalha no 4x100 medley. Ilitchev, Gusev, Kulikov, Belitsgeiman e Mazanov. Powerful Soviet team. More Soviet athletes here. And Vladimir Kosinski, silver medalist in 200 meters breaststroke, ganhador da medalha de prata nos 200 metros peito. Aqui, outro atleta, Nemichilov, no 4x100 metros, revezamento. Agora não sei se foi no medley ou no livre. Aqui a Galina Prozmenskova, primeira campeã da União Soviética na natação, vencedora dos 200 peito nos Jogos de 1964 em Tóquio. E o Nikolai Pankin, ganhador da medalha de bronze no 4x100, nos 100 metros nado de peito. Here, the Soviets, Vladimir Kosinski, winner of 2 silver medals in breaststroke event. Nemichilov, winner of Olympic medal in relay event. Galina Prozmenskova, the first Soviet to win Olympic gold medal in swimming competition. She was Olympic champion 200 meters breaststroke in Tokyo Olympics 4 years early. And here, the Nikolai Pankin, winner of the bronze medal in 100 meters breaststroke event. More competitors here. The podium in Sharon Wishman from United States, gold medal in 200 meters event, breaststroke. Prozmenskova, winner of the silver medal. And here, the athletes in 100 meters event, winner of the silver and bronze medals to USSR. Aqui, né, o Nikolai Pankin, o Kosinski e o Donald Mackenzie dos Estados Unidos. Pankin
from USSR, Mackenzie, United States, and Kosinski from USSR. Aqui o 4%. Competição dos 100 metros nado de peito. 100 meter breaststroke event. United States gold, USSR silver and bronze medal. Diving competition. Here the Soviet medalists. Aqui as soviéticas medalhistas, né? No trampolim, a Tamara Pogosheva e a Natalia Lobanova. Here the Soviet winner of medals, springboard, Tamara Pogosheva and Natalia Lobanova. Lobanova e a Pogosheva foram ganhadoras de medalha de prata. Polo aquático, waterpolo, Italy and USSR, Itália e União Soviética. E aqui o time ganhador da medalha de prata pela União Soviética, a equipe de polo aquático. The water polo team, silver medal, USSR. Rowing, canoeing competitions, as competições de canoagem remo, rowing competition and canoeing. The Soviet team in eights won Olympic bronze medal. Os soviéticos conquistaram a medalha de bronze na prova do 8. Tá aqui os soviéticos. Here the Soviet team, bronze medalist in 8 competition in rowing competition. Here Luke and Bott from East Germany, winner of the gold medal in pairs without coxswain. And here the Soviets, Anatoly Zaz, Alexander Timoshinin, winner of the gold medal in double sculls. Aqui a equipe soviética, medalhista de bronze no 8. Os alemães orientais, Luke e Bott, abaixo, ganhadores da prova do 200. E aqui os soviéticos, Anatoly Zaz e Alexander Timoshinin, campeões da prova do esquife duplo. Então aqui temos as medalhas da União Soviética no remo e uma das vitórias da Alemanha Oriental. More moments here, the canoeing competitions. Winner of the gold medal in kayak pairs, Alexander Shaparenko and Vladimir Morozov. And here, winner of bronze medal in women's competition, pairs kayak, bronze medal to USSR. Medalha de bronze para a União Soviética no caiaque duplo feminino. E aqui a medalha de ouro para o Morozov e para o Shaparenko no caiaque duplo masculino. More events here. Vitaly Galkov, winner of bronze medal in canoe event. O Galkov, ganhador de medalha na prova de canoa. E aqui o pódio da prova em duplas de canoa. O Patsaish e o Kovalyov, da Romênia. Here the medalists in pairs canoe event to Romania, Kovalyov and Patsaikin and Kovalyov. And the Soviet team, winner of the bronze medal. E os soviéticos que conquistaram a medalha de bronze. Here, canoeing competition. More events, sailing competitions. As provas de vela. The great champion Valentin Mankin, the best
sailor of the Olympic history and the best sailor from USSR. Aqui o Valentin Mankin, campeão na classe FIM, winner of the gold medal in FIM class. Campeão na classe FIM, o maior competidor da União Soviética na história nas competições de vela. Valentin Mankin é o ganhador de 3 medalhas de ouro e uma de prata em Jogos Olímpicos na vela. Valentin Mankin is the 3-time Olympic champion in sailing competitions and the winner of a silver medal too. He was Olympic champion in 3 different both class. Ele conquistou both class. Conquistou medalhas de ouro em 3 classes diferentes na vela. Winner of gold medal in FIM class in México Olympics, Tempest class in Munich Olympics and Star class in Moscow Olympics. Ele venceu na classe FIM nos Jogos do México, venceu na classe Tempest nos Jogos de Munique e foi campeão na classe Star nos Jogos de Moscou. The great Valentin Mankin. More competitions here. Fencing competitions. As competições de esgrima. A União Soviética teve um bom resultado. USSR had a great result. Here, Elena Novikova, the only Soviet to win a gold medal individual event in floret. Elena Novikova, a única soviética a vencer uma competição individual no florete feminino. And here, Novikova and Zabelina, winner of gold medal in team competition. Aqui a Zabelina e a Novikova, campeãs também na prova por equipes. More moments in fencing competitions. And here, the powerful Soviet team, winner of the gold medal individual event. Samusenko, Gorokhova, Zabelina, Novikova e Chirkova. Here, the athletes Samusenko, Gorokhova, Zabelina, Novikova and Chirkova. And here, the men's team, Olympic champion sabre competition. Here, Viktor Sidiak, Vladimir Naslimov, Mavlikhanov, Rakita and Vinokurov. Aqui os campeões na competição de sabre por equipes, os soviéticos, né? O Sidiak, Mavlikhanov, Naslimov, Rakita e o Vinokurov, os campeões da União Soviética. E aqui a prova de sabre, Janusz Pawlowski, da Polônia, vencedor do sabre, Janusz Pawlowski, winner in the individual sabre competition, and aqui Grigory Kris, winner of individual medal in EP competition. E o Grigory Kris, ganhador de medalha em prova individual de espada. Great results by the Soviets in fencing competitions. More athletes here. Grigory Kris on the podium. Together, Sakharov from Italy and Jozo Kuchar from Hungary. Aqui o Kris junto com o Jozo Kuchar da Hungria e o Sakharov da Itália. And sabre competition, the medalists individual event, silver to Mark Rakita from USSR, gold Janusz Pawlowski from Poland, and bronze medal to Tibor Pesa from Hungary. Tibor Pesa was Olympic champion in Tokyo Olympics. Aqui o Grigory Kris, ganhador da medalha de prata na espada individual, medalha de ouro de Jozo Kuchar da Hungria e o Sakharov da Itália, ganhador da medalha de bronze. E na competição no pódio do sabre, o Rakita, Mark Rakita, prata para a União Soviética,
Janusz Pawlowski, da Polônia, medalha de ouro, e o Tibor Pessa, campeão em 1964, ganhando a medalha de bronze. E os grandes campeões, o Rakita, Pawlowski e Pessa. União Soviética, Polônia e Hungria. Pawlowski, um veterano dos Jogos de 1956. Pawlowski, a veteran competitor from the 1956 Olympics. More competitors here. Equestrian event. Here, the modern pentathlon competition. Aqui a competição do pentathlon moderno. Os soviéticos conquistaram medalha com o Pavel Lednev. Conquistou aí a medalha de prata. Ele que vai conquistar mais 3 medalhas individuais e 3 por equipes. É o maior medalhista da história do pentatlo moderno, com 7 medalhas. O Bjorn Ferm, da Suécia, ganhador da medalha de ouro. Suécia que foi tradicional nessa prova desde o início dela, em 1912, até os Jogos de 56, com o Lars Hall. E o Andras Balcsó, da Hungria, que vai ser o campeão olímpico nos Jogos de Munique, 4 anos depois. Here, great champions in modern pentathlon competition. Pavel Lednev, winner of the silver medal. He will win more 3 individual Olympic medals from 1972 to 1908. And Bjorn Ferm from Sweden, winner of the gold medal. Sweden was the strongest country in modern pentathlon from 1912 to 1956 Olympics. And here Andras Balcsó from Hungary, the future Olympic champion in Munich Olympics. Os grandes medalhistas aí do pentatlo moderno. More competitors here. Boris Onyshenko. Chaparnis, Balcsó and Lednev. And shooting competition. As competições de tiro ao alvo. Here the great champion, Grigory Kosich, Olympic champion in fry pistol. Aqui o Grigory Kosich, campeão na prova de pistola livre. Depois, lá em cima, o Renat Suleimanov, com pistola de tiro rápido, Rapid Fire Pistol, Renat Suleimanov. And here, the Olympic champion in skeet competition, Yevgeny Petrov. Grigory Kosich, winner of gold medal in fry pistol. Renat Suleimanov, winner of medal in rapid fire pistol. And Yevgeny Petrov, winner of gold medal in skeet competition. Soviet Olympic medalists in shooting competitions. More events here. Text. Equestrian competitions. Here, the powerful Soviet team, the dressage team, winner of silver or bronze medal, and Nikolai Ivan Ksimov, Elena Petushkova, and Ivan Kalita. They will be Olympic champions in 1972 Olympics. Eles serão campeões olímpicos nos Jogos de Munique, 4 anos depois. Vitroy Mestur, silver or bronze medal. And here, Ivan Kizimov, winner of the gold medal individual event. E o Ivan Kizimov, vencedor da prova individual no adestramento. The powerful Soviet team, Kizimov, Petushkova and Kalita. And here, the Olympic champion, Ivan Kizimov.
More competitions here. Cycling events. France was the dominating country. A França foi o país dominante nas provas de ciclismo. E aqui a despedida dos Jogos do México. And the last, here the close ceremony in México Olympics. E cerimônia de encerramento dos Jogos do México. Aqui os resultados. Olympic results, statistics. Track and field, wrestling, football, swimming, and here USSR, Detroit, and é medalhista de prata. Quando fala Detroit, é medalha de prata. Olha que interessante. Aqui, ó. Medalha de prata. Ó. Detroit, Mesto. Segundo lugar. Então aqui a medalha, a última medalha, essa filmagem desse livro. Fiquei 1 hora segurando isso aí. I am keeping the phone by 1 hour. And here, the last pages of this book. Here. And I received this book from Denis Polyakov from Estonia, 3rd July 2003. Recebi esse livro do Denis Polyakov, da Estônia, no dia 30 de julho de 2003. I hope you enjoyed this film, and I will post this video, and later I will take some photos from this wonderful book. Espero que vocês tenham gostado da filmagem. Depois eu vou tirar fotos do livro e vou postar o livro com as fotos. Thank you very much. I see you later in the next film. Obrigado e eu vejo vocês numa próxima filmagem.